apóstolos, ele disse para eles, para os seus 12 apóstolos, não vão pelo caminho dos gentios, que éramos nós, somos nós, aliás. Por que gentio? Eu queria que você entendesse isso aí. Quem aqui é israelita? Tem algum que nasceu aqui em Israel? Ninguém aqui nasceu em Israel, somos todos Por que nós somos brasileiros? Porque nascemos no... Amém? Quem nasce em Israel é israelita, portanto judeu de nascimento. Amém, amados irmãos? Então, os 12 apóstolos, eles tinham uma missão, irmão Dedé, para levar o evangelho da circuncisão para os seus discípulos, ou os da circuncisão. Já o apóstolo Paulo, ele foi incumbido por Deus de levar o evangelho da incircuncisão. O que significa circuncisão e incircuncisão? Amém? Circuncisão era uma marca que os judeus, todo primogênito, todo judeu, homem, ao nascer, era feito uma marca nele. Amém? E aí ele, louvado seja o Senhor, todos os judeus tinham essa marca, que chamava circuncisão. Era uma espécie de batismo, né, dos judeus. Então, por isso que se chama circuncisão. O apóstolo Paulo foi levantado para os da incircuncisão. Por que eu citei Mateus capítulo 10, verso 5? Porque quando Jesus enviou eles, teve essa missão para eles: vocês não vão para os gentios, antes não vão para os judeus, vão para os gentios. Louvado seja o Senhor. Essa foi a missão. Os apóstolos ser levantados como ministro dos da circuncisão. Agora, por que eu estou lendo essa carta aqui? Porque essa carta foi escrita para você. Essa carta foi endereçada aos gentios, que somos nós. Porque gentio, todos que nascem fora de Israel é tido como gentio. Toda nação fora da nação de Israel é tida como gentio. Amém? As promessas de Deus eram de exclusividade judaica. As promessas. Mas Deus quis nos dar esse presente. Amém? Deus quis nos dar esse presente. Então ele escreveu para nós, aqui ó, 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 e 5. Diz aqui o Evangelho de Cristo. Tiago, pega o outro microfone com o fio aqui para mim. Sempre dou graças a Deus. Não sei se é a pilha que está. Glória a Deus para todos sempre. Louvado seja Jesus. Então diz aqui o Evangelho para nós. Porque dizendo, estou no 3, 1, 4 e 5. Sempre dou graças a Deus, ao meu Deus, por vós, pela graça que Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Que coisa linda, né, irmãos? Ó, presta atenção que Paulo diz. Foi o apóstolo Paulo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós. Vós quem? Os gentios, que somos nós. Pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Amados, nós sabemos que a graça a qual Paulo se refere é a bondade de Deus para todos nós. A graça é o favor de Deus
para com todos os gentios. Deus, sabendo que nós não poderíamos nos livrar do pecado, nós não podíamos nos livrar ou pagar uma conta pecaminosa que nós tínhamos, e Deus enviou o seu Filho para que ele, através do seu sofrimento na cruz, ele pagasse por nós o preço. Quem está entendendo isso aí? Então Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa é a mesma graça que Paulo está se referindo aqui. No versículo 5 ele diz: porque em tudo foste enriquecido nele. Olha, irmão, em tudo foste, não é em algumas coisas. Amém? Porque Deus, quando dá, ele dá com abundância. Ele não está falando esse enriquecido de bens materiais, ele está falando do lado espiritual. Você foi enriquecido por Deus. Amém? Por isso que ele diz: porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Amém, irmãos? Quando você ganha ciência, entendimento de que Cristo te salvou lá na cruz, irmão, então você passa realmente a dar graças a Deus, porque você reconhece, você tem conhecimento do que Jesus fez por você. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo fosse enriquecido, disse Paulo. Não foi em algumas coisas, amados irmãos. E por que? Louvado seja Deus. Quando você entende que Cristo, quando ele veio habitar em você, foi enriquecido pelo Espírito, você só vai entender isso aí se você receber a mente de Cristo. Amém? E como é isso, irmão? Vai sair a minha mente? A mente que fala é entendimento. Amém, irmãos? Amados irmãos, você tem certeza que você foi salvo por Cristo na cruz? Amém. Amém, irmão? Quando você tem essa certeza, louvado seja o nome do Senhor, é porque está ativado em você a mente de Cristo. Porque Jesus morreu para te salvar. Alguém pode dizer: olha, eu todo dia procuro me salvar, todo dia eu procuro fazer algum voto ou algum sacrifício para me salvar. Essa pessoa ainda não tem a mente de Cristo, porque quem tem a mente de Cristo sabe que Cristo salvou ele aonde? Lá na cruz. Glória a Deus. Amém? Cristo te salvou, você nem existia fisicamente ainda. Cristo já havia morrido por você. Não tem ninguém aqui que tenha mais de 2000 anos, ou 2000 anos. Amém? Jesus já havia nos salvado, nós nem existíamos neste corpo físico. Por isso que Paulo diz: se você só vai entender isso se você receber a mente de Cristo. Então, com o entendimento que Jesus dá, aí você passa a entender: ah, eu sou um salvo em Cristo. Você está na sua casa, você é um salvo em Cristo. Você está no trabalho, você é um salvo em Cristo. Amém, irmãos? Não é assim, igreja do Senhor? Ou você só é salvo se estiver dentro de quatro paredes, porque muitos pensam assim: ah, eu estou na minha igreja, a salvação está lá. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Jesus. Você. O prédio é um prédio. Amém? Então você, como igreja de Cristo, irmão, onde você estiver, você é um salvo. Agora você só vai entender isso através da mensagem que Paulo trouxe para nós. Amém? Porque senão você vai dizer: olha, eu sou um pecador, eu sou um derrotado, eu estou me santificando. Quem não tem a mente de Cristo pensa dessa forma. Mas quem tem a mente de Cristo diz: eu sou vitorioso, aleluias. Eu sou um salvo, porque eu entendo agora que Jesus me salvou lá na cruz, João 19:30.
O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Glória a Deus. Amém, irmãos? E aí, quando você entende que você é um salvo em Cristo, e você foi salvo, não foi por mérito seu, porque tem muito crente que diz assim: ah, eu não faço mais nada de errado. Amém? Eu não faço mais nada de errado, eu estou salvo. Irmão, você tome cuidado. Toma cuidado com o quê? Porque a salvação não depende de nós. A salvação dependeu única e exclusivamente do sacrifício de Jesus na cruz. Glória a Deus. Aí disse Paulo para a igreja: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é mediante um culto, não é mediante uma religião, amém? Não é mediante um sacrifício. Você é salvo mediante a fé. Eu estou no roçado carpinando, eu sou um salvo, meu irmão. Eu estou na feira fazendo compra, eu sou um salvo. Será que alguém pode pensar, irmão, que quando você vai trabalhar, o Espírito Santo sai de dentro de você e fica em casa? Acontece isso? Não. O Espírito Santo não vai sair de dentro de você. Eu vinha dizendo no carro agora, recentemente, a gente saiu, eu e o irmão Dedé, quando chegou aqui eu disse: a religião nos ensinou muitas coisas erradas. Ensinou que nós tínhamos que nos sacrificar para nos santificar, para sermos salvos. Isso é um engano. Como o dízimo é um engano. Amém? E muitas outras coisas é um engano, irmão. Não seja enganado. Jesus não precisa de R$1 seu, precisa? Presta atenção. Quem foi que criou essa terra que nós habitamos? E todo o ouro que tem debaixo dela? E a prata? E as pedras preciosas? Tudo foi Deus quem criou. Aí ele vai precisar de 10% do salário mínimo seu? Nem que fosse todo o ouro e toda a prata, ele ainda não precisaria, porque ele é dono de tudo, até da tua vida. A tua vida pertence a Deus. A única coisa que você pode dar a Deus é a tua gratidão por Ele ter te salvo. Jesus, eu sou grato por ter me salvado naquela... O Senhor não merecia carregar aquela cruz, mas o Senhor fez isso por mim. Seja grato a Jesus. Ninguém vai entrar no céu, nem no reino de Deus, senão os ricos estavam tudo já no reino. Amém? Os ricos estariam tudo salvos se fosse para dar comprado. A salvação precisasse de dinheiro para comprar. Amém? Eu conheço irmãos que quando a gente está conversando, irmão, meu dízimo é certo, irmão. Eu vou levar para a casa de Deus, porque o pastor, ele é um enganador. Simplesmente um enganador. Porque Deus não precisa de dinheiro de ninguém, nada. Deus só precisa da tua fidelidade para com Ele. E se você não for fiel com Ele, Ele continua fiel eternamente. Deus não precisa do homem para nada, porque Deus sem o homem, Ele continua sendo Deus. E o homem sem Deus é nada, pó da terra simplesmente. Amém? Então não reina, não descansa, meu irmão. Se você não conseguir entender, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Lucas 17, olha o que disse o apóstolo Lucas. Lucas não foi Lucas que disse nada. Ele só escreveu o que ouviu Jesus falar. Amém? Você sabia que Lucas só foi um escritor, né, irmão? Os irmãos sabem disso? Lucas só foi um escritor. Ele viu Jesus passava em Samaria, fazia um coxo andar. E Lucas pegava aqui, ó, o caderninho, pergaminhos naquele tempo, e escrevia: Jesus passou por Samaria e ali fez um coxo andar, entrou em Jerusalém, a mulher do fluxo de sangue tocou na velha. Só isso. Lucas foi um excelente escritor. Amém? Além de médico como era, louvado seja o Senhor, era um escritor. Mateus era escritor também? Mateus era um escritor, só escritor.
O que tem nas escrituras sagradas que Mateus fez? Quem já leu alguma coisa aqui que Mateus fez? Mateus não fez nada, a não ser escrever o que estava vendo Jesus fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Tem coisas, amados irmãos, que é necessário você saber para que você não seja enganado. Amém? É necessário você entender para que você não seja enganado. Quando o anjo apareceu para Maria, o que aconteceu? Será que Mateus estava lá, de frente de Maria, ouvindo o anjo falar com Maria? Estava, irmão? Não. E como Mateus escreveu que o anjo chegou, Maria, tu terás um filho, porás o nome dele de Emanuel, Jesus. Amém? Mateus não estava lá, mas por que Mateus escreveu? Porque ele perguntou a alguém, ele se informou com alguém. Amém? Como era que Mateus não tinha... Mateus estava na alfândega, era cobrador de imposto, estava na alfândega, trabalhando, não estava lá com o anjo de Maria não. Amém, irmãos? Então Mateus, Marcos, Lucas, João foram excelentes escritores. Amém, irmãos? Você não vê Mateus fazendo algo, a Bíblia não relata. Amém? Mateus fazendo milagre, Mateus dando comida aos pobres, Mateus fazendo missões, não. Você não vê. Por quê? Primeiro que ele, como um escritor, ele tinha que estar perto de Jesus para escrever o que Jesus estava fazendo. Preste atenção, eu quero que alguém conte a minha história. Aí eu digo, irmão Jordan, não saia do meu lado. Tudo o que eu fizer, você anote. Amém? Vocês estão entendendo o que Mateus fez? Tudo que eu fizer, você anote. Aí eu passava, o irmão Carlinho pregou lá em Pedrinhas, estava registrado. Assim foi o que Mateus fez, para que os irmãos entendam. Lucas capítulo 17, outro excelente escritor, o que Jesus disse e Lucas escreveu? No capítulo 17, versículo 20, olha o que disse Lucas. Versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, alguém sabe o que os fariseus faziam? Qual era a missão dos fariseus? Amém? Os fariseus interpretavam. Eles interpretavam os livros sagrados. Ninguém entendia, eles também não entendiam, era praticamente nada. Os fariseus, mas eles tinham, essa era a missão deles, interpretar. E os escribas eram os que ensinavam no templo lá em Jerusalém. Vocês vão entender isso aí? Então os fariseus interpretavam, pegavam o livro de Daniel, lia, interpretava, passava para os escribas, mestres da lei, que eram os professores, e eles passavam para as pessoas o que estava, o que se referia àqueles livros. Então disseram aqui, interrogado pelos fariseus. Quem foi que foi interrogado pelos fariseus? Jesus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que quer dizer isso? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Amém? Você não vai olhar e ver o reino de Deus, porque ele é invisível, é espiritual. Amém? Olha o que diz no versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui, o reino de Deus, ei-lo ali. Amém? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Para você entender e estar no reino de Deus, você vai ter que passar por um processo de receber o entendimento. Senão você não vai conseguir reinar.
Vou dar um exemplo para você. Você diz assim: olha, eu estou descansando. O que é reinar? Reinar é descansar. Amém? Então, quando você diz assim, irmão, estou no reino de Deus. Porque o que me ensinaram na época, o reino de Deus era lá no céu. Disse Jesus aqui que não é no céu, que é espiritual. Ninguém, olha, preste atenção no que ele diz: ninguém nem dirão, ele aqui, ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Louvado seja o Senhor para sempre. Então, para você dizer, eu estou no reino de Deus, é a mesma coisa dizer, eu estou descansado das minhas obras, vou viver único e exclusivamente pela obra salvadora de Cristo. E qual foi a obra salvadora de Cristo? Ele sendo o próprio Deus, o próprio Espírito, o próprio Deus, o próprio Jesus, se fez carne, habitou entre nós, disse o Evangelho de João capítulo 1, amém? Habitou entre nós, e aí Jesus não sofreu nadinha, não foi, irmão? Sofreu ou não sofreu? Sofreu muito Jesus, e o sofrimento de Jesus foi para que você descansasse. Olha, você entrar no reino, você não vai entrar se você não entender isso aí. Por quê? Porque se você não entender, uma pessoa vai passar e dizer: ei, irmão, você está pecando. Porque eu passei ali e vi você jogando bola, um exemplo. E você não está pecando, irmão, porque o pecado não existe mais. Existe a ação pecaminosa. Existe ainda o adultério. Ou acabou? Existe adultério ou não existe, irmãos? Mentira, invejas, existe ou não? Isso são ações carnais pecaminosas. Mas o pecado, ele foi destruído lá na cruz. Louvado seja o Senhor. O que é interessante saber, igreja, a lei é que dava força ao pecado. Enquanto havia a lei, irmão Dedé, havia transgressão, porque só há lei para os transgressores. Como Jesus na cruz nos salvou, então deixamos de ser transgressores, passamos a ser agora justificados por Cristo. Então não precisamos, não existe mais lei para nós, porque agora a lei que existe é a do Espírito. Amém? A lei real do amor. Ame, e você está cumprindo essa lei. Perdoe, e você está cumprindo essa lei. E viva em comunhão uns com os outros, você está vivendo essa lei. Amém? Mas enquanto você disser: eu sou pecador, eu preciso participar de um culto de libertação, você não entra no reino, você não está no reino, porque você não precisa mais fazer nada disso, que Jesus já fez por você. Jesus na cruz, ele te libertou, você tem que crer nisso. Eu estava falando no meu trabalho essa semana para um jovem. Às vezes eu estou pregando assim, as pessoas não gostam muito, somente quando aqueles são muito religiosos. Amém, irmãos? Defende com unhas e dentes a sua religião. Jesus não precisa nem que você defenda ele. Precisa? Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai precisar que você defenda ele? Ele é indefensável, ele é inabalável, nada o atinge. Agora você precisa de Jesus. Você está entendendo aí? Não podemos inverter as coisas. Não, eu estou divulgando aqui porque Jesus precisa de mim. Jesus não precisa de mim para nada. Jesus sem mim, ele continua sendo Jesus, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Acabou-se. E eu sem Jesus? Não sou nada. Amém, irmãos? Então, o que eu falando com esse rapaz? Eu dizendo para ele: rapaz, é o seguinte, enquanto as pessoas não entenderem o Evangelho, enquanto eles não receberem, não é nem entender, é receber. Porque é mais fácil as pessoas falarem: olha, você tem que fazer um sacrifício. E a pessoa diz: isso aqui é santidade. Eu falando com um jovem, ele disse assim: olha, meu pastor é carrasco. Eu disse: irmão? Ele disse: meu pastor é duro, irmão. Está pensando que ele dá moleza? Tinha um jovem lá junto com outra jovem, ele tirou do ministério. Amém, irmãos? Isso para eles, para o homem, isso é santidade.
Para Deus não vale de nada isso aí. Porque a união é a que Deus faz, não é a que um cartório faz, não. A união é você viver bem com a sua esposa bem com você. De que adianta estar num cartório, tudo direitinho, ainda faz festa, aquela festa, convida um bocado de gente, no outro dia, no mesmo dia, às vezes até na lua de mel, estão se estapeando, brigando um com o outro. Então eu disse para ele, irmão, isso aí, irmão, você acha que isso é bom? Ele disse, irmão Carlinhos. Mas por que, irmão, que ele acha bom? Porque ele está lá, enraizado, com a mente cauterizada, com ensinos que escravizam o homem. Aleluias. Glória a Deus. Isso são ensinos que o homem vira escravo. E ele elogia, irmão, ele pegou no meu pé e me disciplinou. Como se fosse uma coisa boa, irmão. Às vezes não quer receber nem a disciplina de um pai nem de uma mãe. Nunca recebeu e nem quer receber. Mas quando o pastor fala, ixi, é o pastor, ele vai me disciplinar, ou já me disciplinou. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso aí? Eu disse assim, olha, irmão, é o seguinte. Há centenas de anos, a palavra de Deus, ela vem sendo torcida. O fato é esse, ela vem sendo torcida pelos homens. Vem sendo adulterada, muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece? Para o homem, se ele olhar para essa camiseta, ela é verde, né? É verde ou não? Não tem ninguém daltônico aí, né? Não é verde? Mas se o pastor disser que ela é branca, aí quem está aí, ele vai dizer aqui é branca ou não é? E todo mundo diz, é branca, é branca. Vocês estão entendendo, irmão? A disciplina do homem, como é que é? Mas Deus não tem nada a ver. O homem não vai entrar no reino enquanto estiver sendo disciplinado por outro homem. Nunca vai entrar, não vai entender. Por isso que é uma riqueza um momento como esse que Jesus está nos dando. Amém, irmãos? É uma riqueza, irmão. Isso aí. Você não vai deixar ninguém lhe escravizar. Porque Jesus na cruz, ele assinou. Olha só que coisa linda. Eu notei tanta da coisa aqui em casa para passar para vocês, mas não vou deixar já a oportunidade aqui que não dá não. Mas é uma riqueza, irmão. Olha que coisa interessante. Vocês sabem quem foi Princesa Isabel, né? Não sabe, irmão? Quem estudou sabe quem foi Princesa Isabel. Então, quando ela assinou lá aquela carta de alforria, dando liberdade aos escravos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é para existir mais escravo? Porque já foi assinado, foi destruído. Porque antigamente a escravidão era uma realidade. Então chegou ela, assinou a Lei Áurea, né? Como diz, dando liberdade a todo escravo. Mas meu Deus, hoje o homem, Deus assinou a tua liberdade lá na cruz e você vai para uma religião para ser escravo. Como é que pode isso aí? Você está se... É como se uma pessoa hoje que foi liberta há anos. Os que estudam aí, os irmãos que estão estudando agora, quantos anos faz mais ou menos, mané? Que foi assinada a Lei Áurea? Quem é que sabe aí? Vocês fizeram vestibular que estão fazendo? Tem mais ou menos? Quantos anos? Uns 40 anos mais ou menos, né? 140 anos, né? Mais ou menos 420. Foi 1822, mais ou menos isso, né? Tem muitos anos, não tem, irmãos? É verdade isso aí? Então o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Não é para existir mais escravidão, porque a lei já foi dada e foi assinada com a caneta num papel. Aí chega Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda Jesus fez. Jesus fez, assinou. Você era escravo, nós éramos escravos. É assim ou não era? Nós éramos escravos, irmãos. Nós vivíamos escravizados porque havia uma lei nos condenando o tempo todo. Aí Jesus viu que nós não tínhamos capacidade, irmão Dedé, de nos livrarmos dessa escravidão. Aí o que fez Jesus? Eu vou assinar a carta de alforria desses irmãos, dos meus filhos. Eu vou dar liberdade a eles.
Aí Jesus foi lá em Jerusalém, entrou no templo, pegou uma caneta, que nem existia caneta, era com tinta, né? Uma pena, e assinou. Foi assim que Jesus assinou a tua liberdade? Como foi que Jesus assinou a tua liberdade? Com o... Isso. E o que foi que ele usou? Que tinta foi? O sangue dele. Com o sangue dele ele assinou a tua... Não é mais para você ser escravo. Não é mais. Você não pode se deixar ser escravizado mais. As pessoas são escravizadas porque dizem que são pecadoras. O pastor diz, olha, aqui tem uns pecadores e precisam passar pelo discipulado. Outro diz, aqui, olha, tem irmãos que está devendo dízimo. E as pessoas vão se achando impuras, porque elas querem, irmão, não leem. O profeta Osés, no capítulo 4, versículo 6, ele disse, o meu povo perece por falta. Quem disse foi Osés ou Deus? Deus disse, o meu povo perece por falta de... Aleluias. Não lê a palavra de Deus, acredita no que todo mundo fala. Se a gente quisesse tirar vantagem de vocês aqui, a gente vinha de Natal para cá, ia omitir a verdade de Deus. É assim ou não é? Eu estou dizendo aqui, mas em qualquer lugar que a gente fosse. Será que a gente ia dizer para vocês que dar o dízimo hoje é errado, se a gente quisesse tirar vantagem de vocês?